contar para vocês o que eu vou contar para vocês já saberem o que esperar de mim durante esses 40 minutos que nós vamos ter juntos. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, depois eu vou contar para vocês, apresentando a minha trajetória, o que eu aprendi com ela, quais foram os ensinamentos. Espero que sejam alguns deles reflexões para vocês. E eu vou terminar falando do que eu encaro hoje como sendo os meus desafios para o amanhã. Bom, contando, eu sou formada em publicidade e propaganda e marketing. Meu primeiro emprego foi de analista de mídia de uma agência de publicidade chamada FCB Siboney, na época. E a minha grande paixão, verdadeiramente, não foi o meu emprego, muito menos aquilo que eu decidi fazer como profissão, que não foi a publicidade, sim vender biquíni, como se fosse a minha primeira paixão como negócio, efetivamente. Eu descobri que o que eu gostava mesmo era de fazer moda, de trabalhar com moda e de vender moda. E aí, depois de 4, 5 anos de fazendo uma faculdade, trabalhando em agência de propaganda, eu percebi que não era aquilo que eu gostava de fazer, mas eu gostava de vender. E eu comecei, então, com 2 lojas aqui no Brasil, 2 showrooms de uma marca brasileira, na época, bastante conhecida, chamada Poco Pano. E eu distribuía esses produtos junto com uma sócia em multimarcas brasileiras. Eu tinha, na época, meus 24, 25 anos. E lá eu percebi que eu gostava realmente desse mundo dos negócios. Porém, eu percebi que a minha formação acadêmica não trouxe necessariamente as técnicas e os requisitos que eu precisava para realmente evoluir nessa minha outra, vamos dizer, profissão que eu percebi que eu estava formando ali naquele momento que eu passei a trabalhar no varejo. E por uma questão, uma oportunidade que eu tive pessoal, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu tinha naquela época, como eu falei, 2 showrooms, 2 lojas que distribuíam essa marca Poco Pano no Brasil. Eu vendi minha parte para a sócia e fui para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação na Universidade da Califórnia, na UCLA. E lá, então, eu fiquei mais 5 anos da minha vida. E, obviamente, que como a minha ideia não era apenas aprender, mas continuar também a minha jornada, a minha carreira, eu liguei para o dono dessa empresa e falei assim, escuta, na época chamada Paula, falei, Paula, me manda um mostruário aí da Poco Pano que eu vou tentar colocar essa marca aqui no mercado americano. E aí saí sem noção alguma do mercado americano, eu saí apresentando esse mostruário para os varejistas da costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. E a minha primeira tentativa, eu já consegui fazer um grande pedido com 2 grandes varejistas. E lá, então, eu desenvolvi toda uma trajetória de distribuição de moda praia na Califórnia, dessa marca brasileira, o que me fez ficar nos Estados Unidos por 5 anos. Bom, dito isso, meu primeiro aprendizado foi que o que moveu minha carreira e os passos que eu fui dando da minha carreira sempre foram as minhas paixões, as minhas convicções, do que mesmo o meu lado mais pragmático e racional. E por que eu falo isso? Numas férias aqui no Brasil, eu sempre, como disse para vocês, adoro moda. Eu estive num evento de moda, na época o São Paulo Fashion Week, e aí me chamaram para uma entrevista de uma consultora de uma marca estrangeira que estava no Brasil, fazendo uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo, onde as pessoas não conseguiam fazer a tradução dessa pessoa para a jornalista que ali entrevistava. E eu estava lá no meio dessa equipe, como eu era uma pessoa que podia fazer isso, eu fui lá simplesmente para traduzir essa entrevista exclusiva, na época, de uma grande consultora de moda do Sunday Times, chamada Isabella Blow, para a Lilian Patti, na Folha de São Paulo, no Brasil. Era essa a minha função aquela tarde. E aquilo mudou mais uma vez a minha vida, porque ela era consultora de uma empresa austríaca chamada Swarovski. E naquela época a Swarovski não dizia nada para ninguém. E essa mulher tinha sido contratada para vir para São Paulo, pelo São Paulo Fashion Week, mas ela era consultora dessa empresa lá na Europa.
Ela virou para mim e falou assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente excêntrica, difícil, olhei para você e eu gostei, achei que a gente pode fazer um projeto juntas. Eu trabalho com uma empresa que aqui no Brasil muito provavelmente ninguém conheça, chamada Swarovski. E eu preciso ter alguém aqui, uma pessoa para me ajudar a desenvolver um projeto aqui no Brasil por 3 meses. Falei, mas eu não moro aqui, eu moro fora. Eu tenho meu pequeno negócio, eu distribuo uma da praia na Califórnia. Ela falou, mas 3 meses, coloca alguém lá para tocar o negócio e fica 3 meses aqui comigo desenvolvendo esse projeto. Era inverno na Califórnia, verão no Brasil, baixa temporada. Eu falei, 3 meses, let's have some fun. Vim para fazer um projeto de 3 meses para a Swarovski, que era fazer um trabalho de parceria da marca com alguns designers brasileiros. E desde então, esse projeto, esse job de 3 meses, tem sido a minha jornada de 19 anos. Mais uma vez, porque eu me encantei pela companhia, pela história que eu fui conhecer na matriz lá atrás e falei, uau, que empresa incrível, que produto maravilhoso. Voltei para o Brasil para fazer aquele freelancer e descobri num focus grupo que essa marca aqui no Brasil ela era associada a nome de vodka. Eu falei, como assim? Uma marca dessa aqui no Brasil as pessoas acham que é uma bebida? Falei, como assim? Não, não pode ser. Aí aquilo já veio daqui, né? Dos meus estômagos, dos meus guts. Eu falei, esse projeto tem muito a ver comigo. E depois de 3 meses fizeram uma proposta que eu chamo de indecente, porque falaram, por que você não volta para o Brasil e toca o marketing da companhia? Porque a gente precisa desenvolver essa marca no Brasil, trazendo o reconhecimento da marca, o awareness da marca num país que ela não é conhecida, isso há 19 anos atrás. E esse foi o meu primeiro, vamos dizer, a minha primeira etapa, meu primeiro processo dentro da Swarovski, que foi trazer o reconhecimento dessa marca. Isso foi feito, obviamente, com parcerias de sucesso que a gente conseguiu fazer lá atrás, com designers e estilistas brasileiros que usavam os nossos produtos soltos. E isso nos ajudou bastante. Parcerias com marcas nacionais que tinham um grande recall no consumidor brasileiro, tais como Boticário e Havaianas. Ou seja, essas parcerias ajudaram que a marca fosse realmente catapultasse de uma maneira muito rápida dentro do mercado brasileiro. E eu, naquela pequena estrutura, num pequeno escritório, que não era nem em São Paulo, era em Jundiaí, porque existia um gestor da marca aqui no Brasil, mas a gente não tinha uma filial, então o escritório tinha que ser perto de onde ele morava. Então o escritório era um escritório bem pequenininho, sentado em Jundiaí. Quando a gente fez esse trabalho de recall de marca, a marca explodiu no mercado brasileiro em termos de awareness. Aí a nossa empresa lá na matriz falou, agora chegou a hora da gente montar uma subsidiária no Brasil. Isso chegou-se na mesma época em que o meu antigo antecessor ia se aposentar, um alemão. E aí ele me apontou como sucessora para a posição dele, porém, entre eu e ele, a gente teria um handover, né, uma passagem de carreira onde viria um outro gestor internacional da marca para me acompanhar por 2 anos e me trazer uma visão 360 de negócio. Para então eu assumir esse chapéu e sentar nessa cadeira. Nesse ínterim, esse gestor veio para o Brasil para assinar contrato, a mulher foi assaltada na Avenida Paulista, ele falou, aqui eu não venho. E aí o meu antecessor falou, agora está na hora de eu ir embora, passo o bastão para você, daqui para frente você vai ser a diretora da Swarovski no Brasil. Eu acho que aí veio também um grande ensinamento para mim, a gente não pronto, né? E eu acho que a gente não pode perder as oportunidades, porque eu brinco com a minha equipe que a oportunidade é topete em cabeça de careca. A hora que passa, a gente tem que abraçar. E desde então, eu venho tendo grandes desafios na minha gestão, os quais alguns deles eu só quis trazer aqui para mencionar o que efetivamente eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. A primeira coisa, muitos de vocês já devem saber o quão difícil é uma empresa internacional ser lucrativa no varejo brasileiro, devido às altas taxas de impostos que a gente sofre e porque os nossos preços, sempre em comparação aos mercados internacionais, sempre são mais altos e mais abusivos, devido a toda essa questão complexa que é fazer negócio no Brasil.
O meu primeiro projeto realmente desafiador foi quando o presidente da nossa companhia, há 9 anos atrás, virou para mim e falou assim, é o seguinte, nós temos uma outra divisão da empresa no Brasil, que são algumas lojas dos nossos produtos acabados. Nós temos 11 lojas no Brasil que só geram prejuízo para a companhia há 4 anos. Eu não tinha nada a ver com esse negócio, eu cuidava do B2B, das pedrinhas soltas e da marca, criando esse awareness para o consumidor final através dessas parcerias de moda. Ele falou, então, essa operação, que representava 5% do faturamento total da companhia no Brasil, ela não tinha nem diretoria na época, ele falou, esse negócio está fazendo a gente perder muito dinheiro, a gente vai embora do Brasil. Você conhece a cultura da companhia, você conhece a nossa história, a gente tem uma proposta para te fazer. Você fazer um turnaround desse negócio no Brasil. Ou seja, a gente tem que sair de 11 lojas para um patamar muito maior, ganhar massa crítica, para a gente realmente poder manter esse business no Brasil, nem que ele continue sendo a menor parte. Nesse ínterim, veio uma grande invasão de concorrência chinesa para os nossos, que a gente chama de componentes de cristal. Aonde a gente tinha 90% de market share, em 2 anos a gente ficou com 5% de market share. Ou seja, ou eu agarrava essa oportunidade de assumir um negócio pequeno enquanto aquele enorme estava morrendo, ou eu ia embora junto com o antigo. E foi o que eu fiz. Aí eu assumi o varejo. Hoje no Brasil a gente tem uma operação de 85 lojas próprias, 85 lojas entre franquias e lojas próprias. Hoje nós temos uma distribuição multimarca em aeroportos, em localizações onde a gente não tem um esquema de monomarca, a gente entra com o canal de distribuição multimarcas. Hoje nós temos uma operação online se tornando um omnichannel, isso totalizando mais de 400 pontos de venda. E, além disso, nós temos uma operação altamente sustentável no mercado brasileiro, sempre galgando decisões a longo prazo. O meu último desafio nessa jornada foi há 2 anos atrás, quando veio essa era digital, essa transformação digital, mesmo para as empresas legados. A Swarovski, hoje, ela tem 140 anos. E essas empresas legados tiveram que se olhar para dentro e falar, espera aí, como que eu também tenho que me reinventar dentro desse novo momento de mercado, desse novo momento de comportamento de consumo, sem perder a minha tradição, porque esse é o meu grande trunfo num mercado cheio de startups. E a gente começou olhando para dentro, fazendo uma reestruturação, que a gente chamou de Clarity for Growth, onde a primeira missão que eu tinha era cortar camadas da nossa organização e começar a pensar num esquema de networking e não de hierarquia para comando. E eu venho dentro desse projeto há 2 anos. Agora eu vou parar um pouco aqui para falar dos meus takeaways e eu quero mostrar para vocês o que eu acredito que seja fundamental quando a gente fala em liderança dentro das grandes organizações. Mas para isso eu vou mostrar um vídeo para vocês que tem 1 minuto e 40 mais ou menos, de algo que diz respeito e é muito próximo a todos nós nessa plateia, muito provavelmente. Está passando o vídeo? Não? Então estamos com um problema técnico. Um minuto.
Nada de novo. Mas por que eu trouxe esse vídeo? E eu gosto de associar muito e fazer essa analogia quando eu olho a nossa realidade nas grandes corporações. Se a gente olhar uma escola de samba, ela é composta aí de 300 a 5 mil pessoas. Ela tem um objetivo muito claro dentro da organização, que é chegar no final daquela avenida e ganhar uma competição. É um trabalho que, se não acontecer em equipe, se ele não tiver um propósito, uma organização, como a gente viu nesse vídeo acelerado, ele não acontece, e não acontece esse grande espetáculo. Ele tem que fomentar necessariamente inovação e criatividade todos os anos. E ele vem muito permeado com senso de propósito. Por quê? Porque provavelmente aquele desfile pode ganhar como pode não ganhar, mas ele vai ter que acontecer de novo o ano que vem. A gente tem... Desculpe. É esse. A gente tem que, disso tudo, fazer com que essa jornada não seja só reconhecida como um trabalho, mas como um propósito. E é o que eu chamo que a recompensa é o significado e não necessariamente o dinheiro. Porque nas grandes corporações não é todo ano que você entrega o resultado para os seus gestores, para os seus investidores. Mas todo ano você tem que estar automotivado e motivar a sua equipe a recomeçar novamente. Então eu acho que essa analogia sempre para mim foi muito rica em como eu devo olhar dentro de uma organização o meu papel como liderança, como líder, e como eu devo olhar a minha equipe e como eu devo engajar essa arte desse engajamento que tem que acontecer para as coisas efetivamente chegarem num final feliz, vamos dizer assim. E aí como é que eu vejo esse papel de uma liderança dentro de uma organização? Quando eu olho um líder ou uma posição a qual hoje eu sou responsável, eu nada mais sou do que um grande maestro de uma boa orquestra. Ou seja, todos os stakeholders dessa história têm que ser eles têm todos que serem melhores que eu. Eu não posso saber nada melhor do que nenhum que esteja sentado ali dentro dessa organização. Ou seja, a gente tem que sempre estar se municiando de gente muito boa para realmente a gente contar uma boa história no final. Eu brinco e falo sério que um dos meus lemas é pedir perdão ou permissão. Eu trabalho numa grande corporação. Hoje nós temos mais de 3 mil lojas no mundo. Muitas vezes eu tenho que pedir perdão para a nossa matriz na Suíça, porque eu tenho que tomar decisões rápidas. E essas decisões rápidas, eu não posso esperar todo o processo de autorização para ele acontecer. Mas eu tenho certeza que se eu fizer aquilo acontecer, correndo um certo risco, no final eu vou entregar o que eles precisam que eu entregue. Mas muitas vezes eu também tenho que ponderar e saber que eu não posso fazer sem pedir permissão. E eu ensino muito isso para a minha equipe. A gente tem que saber a hora de pedir perdão, ou seja, se arriscar dentro de uma corporação, e a gente tem que saber a hora de pedir permissão. A gente sofre muita pressão. A pressão de cima, principalmente quando você vem de uma corporação. Hoje meu chefe está sentado na Suíça. Ele não enxerga o dia a dia, mas ele sabe o que ele espera como resultado. E você é o que eu falo do meu papel. Eu sou um algodão entre os cristais. Eu tenho uma equipe também que me coloca muita pressão para fazer as coisas acontecerem e terem os recursos necessários. A questão de cultural clash. Isso você não precisa trabalhar hoje numa organização internacional para vivenciar isso no seu dia a dia. Nós temos uma diversidade, espero que cada vez mais, muito grande dentro das nossas organizações. E como que a gente lida com essa diferença cultural, mas muito mais de uma maneira instigante do que um grande obstáculo. E, no final do dia, no matter what, o que a gente faça, a gente tem que garantir uma excelente excelência na execução dos nossos objetivos. E aí vem uma outra parte que, para mim, é muito interessante, importante, é um grande desafio que eu tenho todos os dias, que é criar esse ambiente dentro dessa organização a qual hoje eu faço parte, que seja um ambiente efetivamente de confiança, aonde esses conflitos são mais do que bem-vindos, aonde as opiniões diversas elas sejam bem recebidas para a gente não criar o que a gente chama de falso consenso.
que é aquela, eu vou falar o que o meu chefe quer ouvir, né? Porque se no final do dia você não falar o que ele quer ouvir, o lado mais fraco, no caso eu, vou perder meu emprego. Então isso eu acho que é um grande exercício que os líderes têm que fazer o tempo todo. Não criar esse ambiente de insegurança para com que a gente possa ter efetivamente as pessoas falando o que pensam e não criar esse consenso falso que no final não vai levar a gente a nada. Accountability, porque no final das contas, não importa o que acontece dentro de uma organização, esse líder tem que ser o responsável e não apontar o dedo para aquele ou para aquele outro, porque aquilo não aconteceu. E eu acho que isso é um dos principais papéis quando a gente assume esse papel. E quando o resultado vem, e que na minha história de vida, ainda bem ele veio muitas vezes e de maneira frequente, esse resultado nunca foi meu. Esse resultado é um resultado de um coletivo. E esse realmente eu acho que é a grande história de sucesso das grandes corporações. Só que essa história que eu contei para vocês é a minha história que me trouxe até aqui. Mas efetivamente ela não vai me levar mais a lugar nenhum se eu não me reinventar. Porque o mundo é tão dinâmico, como todo mundo sabe, e ele cada vez mais exige velocidade e exige transformação. E é por isso que eu falo que o que me trouxe até aqui não vai me levar amanhã. Mas existem alguns pilares básicos que não mudam. Que não adianta, a gente pode reinventar a roda, mas as coisas para acontecer, elas têm processos e elas têm uma certa ordem. Isso a gente não quebra, mas a gente pode quebrar o quê? As nossas crenças de como fazer isso acontecer. E aí eu hoje, mais uma vez, eu falo que um líder ele tem que estar constantemente se desafiando entre a tradição e a traição. A tradição daquilo que você carrega, que você efetivamente tem que levar adiante, e a traição das suas falsas crenças. A traição de você acreditar que tem certas coisas que só podem serem feitas do jeito que você vem fazendo ao longo de um tempo e que se você não fizer daquele jeito não vai dar certo. Porque a nova geração, o novo mercado de trabalho, ele vem para fazer as coisas de um jeito diferente. E aquilo que eu falei lá atrás, hoje as companhias que não olharem o seu mundo corporativo de uma maneira rede, de network, sem um organograma hierárquico, muito provavelmente elas não vão viver para o amanhã. Mesmo empresas como essa a qual eu sou responsável aqui no Brasil, que tem mais de 140 anos. Então, essa questão de hierarquia, ela deixa de ser um fator preponderante para um líder. Ele tem que engajar a equipe de uma maneira muito distinta. Outra coisa muito importante, que é o que eu estou fazendo hoje, não só aqui, mas tentando fazer cada vez mais. Como eu, como líder, posso ser um líder atraente para atrair dentro dessa corporação, não a mediocridade da grande maioria, mas os grandes talentos. Então, para isso, a gente tem que ser uma figura altamente inspiradora. E não menos importante, é acelerar esses processos de decisão que muitas vezes não depende só de você, porque você está dentro de um grande organismo. Mas como você consegue surfar nessa onda de uma maneira que você descubra meios de ser mais ágil. E é um grande desafio, confesso a vocês, para essas empresas legados aprenderem isso na prática e não só na teoria. E aí, para fechar o que eu tinha para contar para vocês, eu acredito muito nisso que o grande imperador Cícero sempre falava. Palavras inspiram pessoas, mas exemplos a gente arrasta as pessoas a fazerem coisas inimagináveis. É isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigada.